nosso Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu acho que era bom fechar talvez aquela porta do fundo. A Nádia podia abrir essa cortina para ventilar juntamente com o vidro. Som, não está ligado. Não, é esse botãozinho. Os irmãos quiserem ir abrindo para a nossa liturgia, Gênesis capítulo 5. Deixa eu pegar o meu esboço aqui. Agora ficou melhor. Senão fica muita luz. Amém, irmãos. Vamos à nossa liturgia, livro do Gênesis, capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos pela Tua Palavra, oramos em nome de Jesus, pedindo pela nossa vida, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento da Tua Palavra, que o Senhor venha nos ensinando como usarmos essa palavra de maneira prática, e em especial, Senhor, eu oro pela minha vida, que o Senhor me capacite a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, que eu possa falar através do Teu poder ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Chegamos no... Deixa eu deixar minha água aberta aqui. Eu estou me adaptando com o microfone. Desde que nós começamos a igreja aqui, vai fazer 6 anos, eu não usava mais microfone. E agora preciso me readaptar. Então o que acontece? Vimos no capítulo 4, genealogia de Caim. Quais são os fatos importantes? Essa genealogia morreu toda no dilúvio. Que outro fato é importante? Jesus nos evangelhos fala que da mesma forma que foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda dele à terra, do seu retorno, da sua parousia. Isso me ajuda o quê? Se eu quero ver um quadro do mundo na volta de Jesus, o capítulo 4 do Gênesis é perfeito. E o que a gente vê naquele capítulo 4? Resumindo de uma maneira bem simples: churrasco, música e armas. E mulheres bonitas, que é o caso de Noemá. Então a gente vê um dos filhos de Lameque, o primeiro bígamo da história. O camarada que pegou 2 mulheres, Ada e Zilá. Dessas mulheres, ele teve 3 filhos, que foram 3 gêniozinhos. Por quê? Porque um deles foi o primeiro pecuarista, o outro criou instrumentos de música e o outro desenvolveu a metalurgia. E a irmã dele, chamada Noema, parece que foi a pessoa que começou a mexer com a parte de embelezamento feminino. A raiz da palavra Noema, no hebraico antigo, ela mostra essa raiz do cosméticos, que no grego vai ser cosmeu. Estão ligadas as palavras. Então a gente vê o quadro do mundo de hoje. Inclusive Jesus fala, na época de Noé, comiam, bebiam, dava-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Da mesma forma, nossa geração hoje come, bebe, é uma geração corrompida espiritualmente, então nós já estamos vivendo hoje. Gente, não é de hoje. Você pode colocar aí pelo menos 50 anos, em que o mundo já tem vivido nos dias de Noé. Por que Jesus ainda não veio? Porque ainda existem eleitos a serem salvos, existem pessoas a serem salvas. Mas quando isso aí se consumir, tudo aquilo que a gente vê na Bíblia vai acontecer.
Uma outra questão que surgiu no capítulo 4, como que os homens alcançaram tanta inteligência? Principalmente no caso de Tubal-Caim, um forno que chegava a 1600 graus, e também uma liga de zinco que envolve cobre e ferro. Como que eles conseguiram extrair o minério? Como que eles conseguiram fazer a fundição, fazer a têmpera? Tudo isso. Existem duas hipóteses, a gente estava até conversando isso ontem. Primeira hipótese, contato com seres espirituais. A gente vê nas culturas que eles dizem, é quase uma unanimidade, os deuses nos deram a planta do templo, os deuses nos deram esse remédio, os deuses fizeram isso. A Bíblia fala que os deuses, em 1 Coríntios capítulo 10, fala que os deuses das nações são demônios, os ídolos. Segunda hipótese, a longevidade daqueles homens, que nós vamos ver aqui no capítulo 5, trouxe um acúmulo de conhecimento que pode ter produzido toda essa tecnologia. Um outro fato importante, a história do mundo, quer falar num homem extremamente primitivo. A história da Bíblia fala de uma sociedade evoluída, inclusive com cidades, tecnologia. Por exemplo, como que eles conseguiram transportar uma pedra de 10 mil toneladas? Sendo que os maiores guindastes juntos hoje a gente consegue transportar uma pedra de 1000 toneladas. Como que eles conseguiram cortar o tijolo das pirâmides num ponto em que nem ar passava? Isso necessita tecnologia. Por exemplo, aqui na América do Sul, existem cortes de construções que é impossível para o homem fazer. São perguntas que a Bíblia não nos responde. Nós podemos fazer algumas conjecturas, mas o que a gente percebe? O relato da Bíblia, juntamente com o relato das culturas, não fecha com o que a ciência quer fazer você engolir, colocando o homem como um bobão. Parece que só o homem moderno tem cérebro. Isso não é verdade, isso não é bíblico, e a própria antropologia mostra que tinha culturas muito evoluídas. Vamos saber, quando estivermos na glória com o Senhor, por que isso aconteceu. E aí a gente entra aqui no capítulo 5. Então vamos falar algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos ler Gênesis 4, versículo 25, que é o que dá a introdução ao capítulo. Olha que interessante. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Gente, lembra que a Bíblia dá indícios, e vários teólogos creem, que Adão e Eva se arrependeram, e Adão e Eva foram resgatados. A gente já vê isso no nascimento de Caim e Abel. A esperança de Eva, qual que é a esperança dela? O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Sete é a mesma coisa, Deus deu um varão. Porque nós temos que entender a figura de Eva, ela não sabia quando aquele descendente viria. Através da revelação progressiva na Bíblia, 3, 4 mil anos depois ia ser profetizada a vinda do Messias. No livro de Isaías, no livro de Miqueias, no livro de Malaquias, ia ser profetizada a vinda do Messias. Mas Eva não sabia. A expectativa dela talvez fosse para a primeira geração. A expectativa dela talvez fosse o que iria pisar a cabeça da serpente, recolocar eles no jardim do Éden. Então a gente percebe na frase de Eva, esperança em Deus. O que nós aprendemos aqui? Isso para mim é a lição mais importante. Gente, eles tinham perdido tudo que era importante. O que é importante na vida do homem? Comunhão com Deus. Mais nada é importante. Tudo é secundário. Eles foram expulsos do Éden. A morte entrou na raça humana. Eva, nós não sabemos quantos anos Eva e Adão passaram no Éden antes de caírem. Mas Eva no Éden, uma coisa eu posso te afirmar, como não tinha entrado a morte, ela não envelhecia. Ela não via Adão envelhecer. Assim que foram expulsos do jardim do Éden, o efeito da morte começou a vir sobre eles.
E diariamente a gente vê o efeito da morte sobre nós. Qual era a expectativa dela? Restaurar aquela comunhão com Deus. Eva sabia que dentro do Éden, do qual eles haviam sido expulsos, tinha a árvore da vida. Eva sabia que ao comer da árvore da vida estaria eternamente com Deus. Só que isso só iria se cumprir definitivamente em Apocalipse 22, depois que todo esse livro dos decretos de Deus se cumprisse. A nossa Bíblia. Mas é interessante você ver, gente, situação caótica. Adão só tinha que cuidar do jardim. O jardim brotava vida. A terra passou a ter uma maldição de que o homem comeria do suor do teu rosto. Eva, ao nascer Caim, ela conheceu algo que ela nunca tinha visto na vida: dores de parto. Sem anestesia. Gente, não tinha nem parteira. Quando Moisés nasce no Egito, alguns 1000 anos depois, havia parteiras. Eva não teve parteira. Olha que fato interessante, está vindo agora ao meu coração. Eva não teve a mãe dela ao lado. Eva só tinha Deus. Mas quando nasce Caim, quando nasce Abel, quando nasce Sete, Eva tinha sua confiança em Deus. O que eu aprendo aqui? Gente, o principal ensino: pode estar a pior situação que tem, sempre tenha expectativa em Deus. O quadro em volta pode ser o pior possível, independente do que eu vejo. A minha esperança, a minha expectativa, tudo aquilo que eu creio tem que estar em Deus. Esse é o principal. Amém? Amém. Outro detalhe, Gênesis 4:26 fala de Enos, o neto de Adão. Nós até vamos ver, interessante, as pessoas que conviveram com Enos, nós vamos ver mais à frente. Mas aqui fala que começou a se invocar o nome do Senhor. Entenda, a palavra no original em hebraico aqui, invocar, ela sugere relacionamento com Deus. Olha que interessante, o homem foi expulso do jardim do Éden. O homem perdeu o acesso da árvore da vida, mas Deus não se limitou em relacionar-se com o homem. Lembra que eu ensinei? Sempre, na nossa vida espiritual, é Deus que move primeiro. É Ele que vem me resgatar. É Ele que vem me buscar. É Ele que abre o caminho. Nós vemos, já no caso de Caim, quando cai o semblante de Caim, Deus se dirige a ele: por que caíste o teu semblante? Se bem fizeres, não serás aceito. E a gente percebe o quê? Enos ensinado no caminho do Senhor. Enos quer dizer humanidade. Interessante os nomes. Nós não podemos fazer teologia em cima dos nomes. Mas nós temos algumas particularidades. Enos quer dizer humanidade. Na geração dele, começou a se invocar o Senhor. Como? Relacionalmente. É isso que é invocar o Senhor. Amém? Então vamos seguir na nossa leitura. Gênesis 5, versículo 3. A leitura que eu vou fazer é um pouco longa. Eu vou fazer algumas pausas e depois nós vamos explanar o capítulo. Então diz assim, Gênesis 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. O que eu aprendo aqui? Com 130 anos nasceu Sete, mas eu não sei quantos anos Adão tinha quando nasceu Caim, o primogênito. E eu não sei quantos anos Adão tinha quando nasceu Sete, o segundo. O que o seu sacrifício, Abel, obrigado Luísa, o que teve o sacrifício aceito por Deus. Mas eu sei que com 130 anos, essa genealogia abre. As pessoas perguntam, por que genealogia é importante na Bíblia? Já perceberam? Quando a gente chega a livro de Números, quando a gente chega a livro de Crônicas, quando chegamos aqui nessas genealogias, as pessoas perguntam, por que genealogia? A própria Bíblia responde, tanto Mateus como Lucas mostra o principal sentido das genealogias. O fim da genealogia é Jesus Cristo. O fim da genealogia é a vida eterna em Cristo Jesus, é o descendente da mulher, Emanuel, Deus entre os homens.
Ele tinha que vir da geração de Davi, ele tinha que vir da geração de Abraão, ele tinha que vir da geração de Adão. Por quê? Porque Deus fez uma promessa no Éden, o proto-evangelho. Da tua descendência virá um que pisará a cabeça da serpente. Amém. Por isso que tem que ter genealogia, além do que, no meio judaico, provar que a pessoa era um judeu genuíno. Mas isso é uma consequência secundária. O principal da genealogia, ela aponta para Cristo. Na verdade, aqui eu estou vendo a história do nosso Salvador. Quando você vai na genealogia de Lucas, Lucas vai até Adão. E muitos nomes que estão aqui estão na genealogia de Lucas, porque Lucas era um tipo de um historiador. Então você tinha registrado pelos rabinos judeus, pelos sacerdotes, toda a genealogia de Adão. Isso era coisa clara. Amém? Prosseguindo a leitura. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. Vamos fazer uma pausa aqui. Temos aqui 6 gerações. O que a Bíblia fala sobre essas gerações? Viveu tantos anos, teve um filho. Depois desse filho, viveu mais tantos anos. Teve filhos e filhas. Só. O que eu aprendo aqui? Primeiro, as idades eram estendidas. Os homens viviam em média 900 anos, arredondando. Por quê? Existem vários motivos que a gente pode especular. Primeiro, o efeito do pecado na raça humana. Segundo, as mudanças atmosféricas que vieram após o dilúvio. Terceiro, Deus parece que em Gênesis capítulo 6 fala que os dias do homem seriam 120 anos. Existe uma controvérsia aí, tem gente que fala que 120 anos era o tempo para vir o juízo. É válido, é bíblico, mas eu prefiro a interpretação que diz que o homem a partir dali viveria 120 anos. A gente vê nas gerações após o dilúvio uma queda acentuada. Mas o que a gente percebe aqui nessa genealogia? Ela aponta para o descendente. Para Deus, no registro bíblico, o que importa? Teve um filho, e o nome dele foi tal. E ele teve outro filho, e o nome dele foi tal. E todos eles invocavam o nome de Deus. A Bíblia dá informação que fala que Noé era perfeito em suas gerações. Então a gente percebe que essa família servia a Deus. A conversa deles era com Deus. Até que o 7º descendente, veja que interessante, 5, versículo 20. Não. 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui muda o padrão. Aqui um dos descendentes anda com Deus de uma forma que Deus faz algo que só tem 2 exemplos na Bíblia. Enoque e Elias. Elias também foi tomado. Por que Deus fez isso? Não sei. Ele é soberano. Mas parece, alguns teólogos arriscam, dá uma informação que a Bíblia não dá, que por causa da maneira de vida de Enoque, Deus resolve retirar ele via um arrebatamento e levar para si. Isso aqui é muito interessante o que acontece, porque veja, tiveram na história homens tão piedosos. Por exemplo, quando Deus dá um exemplo sobre Jerusalém, ele fala que se Daniel vivesse entre vocês, a única coisa que Daniel ia conseguir livrar era a sua vida no cerco babilônico. Mostrando que Daniel era extremamente justo. A Bíblia mostra o exemplo de outros homens justos, mas coube a Deus, na sua soberania, escolher que iria tirar Enoque, depois de 300 e poucos anos, e tomar para si. É um fato interessante, é algo que é uma exclusividade da soberania de Deus. Ia ser muito legal a gente se arrebatar que nem Enoque? Ia, mas no nosso caso, 2 coisas vão acontecer. Ou nós vamos conhecer a sepultura, e assim que conhecer a sepultura, nosso espírito volta para Deus, nossa alma está com Ele automaticamente, nós vamos ver Jesus face a face. Ou, se Deus nos der a graça, acontecer o arrebatamento da nossa geração. Aí nós vamos saber como Enoque se sentiu, mas o interessante é o seguinte, o 7º depois de Adão, olha que interessante, o 7º depois de Adão, Deus toma para si. O 7º depois de Caim, foi o primeiro bígamo da história. Seus filhos foram responsáveis por coisas que vieram trazer consequências sérias sobre a raça humana. Olha a diferença. O que eu aprendo aqui? Servir a Deus sempre vai ter uma consequência positiva. Sempre. Sempre. Independente das circunstâncias. Eu fico impressionado. Existe um versículo da Bíblia que fala: ensina o teu filho no caminho, para que quando for grande não se desvie dele. Infelizmente, hoje em dia, pegam esse versículo e falam o seguinte: olha, se você ensinar teu filho no caminho, ele vai ser salvo. É uma praxe. Só que não é esse o entendimento do versículo. E eu vou te provar o porquê. Veja, você vai no presídio aqui em Piraquara, está cheio de Elias, está cheio de Eliseus, está cheio de Mateus, está cheio de gente que foi criado na igreja de maneira piedosa. E o cara viveu bandido, virou bandido. O que o versículo está falando? Que naquilo que você ensinar o seu filho, ele não vai se desviar. A gente percebe na característica da descendência do crente, traços. Olha a frase que eu estou usando. Traços de justiça, de bondade, de caráter, vírgula, inclusive salvação. Eu já falei para os irmãos num estudo, onde pegaram uma família inglesa de pastores, gente que servia a Deus, e viram a descendência dela por 4 gerações. Era cheio de juízes, médicos, engenheiros, ministros, prefeitos, administradores. E pegaram a geração de uma família de um bandido. Impressionante, geração toda destruída. É o que a Bíblia quer nos relatar aqui. Então o que acontece? O que eu aprendo aqui? Que viver de uma maneira piedosa sempre vai trazer uma consequência boa, sempre vai trazer uma consequência correta, embora eu não possa prever quem vai ser salvo ou não. Lembra que em Coríntios a Bíblia fala: ó mulher, como sabes que vai ganhar teu marido? Ó marido, como sabes que vai ganhar tua esposa? Nós não sabemos quem vai ser salvo, mas nós sabemos que ensinar o nosso filho no caminho vai trazer uma consequência positiva. Faz parte do pacote. Amém? E aí vamos continuar a leitura. Versículo 25. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque,
782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Noé a Sem, a Cão e a Jafé. E aqui encerra o capítulo. Aqui a Bíblia encerra essa genealogia. Ela retoma em outras. Algumas coisas eu aprendo. Mais uma marca que a família de Noé era uma família que cria em Deus. Eles tinham expectativa que em Noé houvesse o descanso. O nome Noé quer dizer descanso. O que o pai dele faz? O que Lameque faz? Esse é o Lameque que a gente fala. Tem o Lameque do bem e tem o Lameque do mal, que é aquele da genealogia. Não pode confundir os dois. É que nem Enoque. O filho de Caim chamou-se Enoque. Foi o nome da primeira cidade. Não tem nada a ver com Enoque, que foi arrebatado, que foi tomado para Deus. Mesma coisa o Lameque e o bígamo. Não tem nada a ver com o Lameque, pai de Noé. A gente percebe que esse Lameque confiava no que Deus ia fazer. Esse Lameque tinha expectativa. Vou falar uma coisa para vocês, irmão, você que é pai, você que é avô, sempre busque os seus descendentes serem criados no caminho do Senhor. Sempre, por exemplo, eu tenho expectativa que o meu filho, os meus genros, as minhas filhas, vão ser homens e mulheres de Deus, numa grandeza muito maior do que a minha. Primeiro porque tiveram a graça de crescer numa casa onde se serviu o Senhor, aí não foram uma tranqueira como eu fui. Porque quando a gente é salvo, tem que passar lima grossa, lima fina, esmeril, dar uma mão de verniz, tem que fazer um monte de coisa. A gente fica todo pitibado, eles não. Eles já cresceram no caminho do Senhor, conhecendo o Senhor desde cedo. Segundo, ao criá-los no caminho do Senhor, eles já vão partir do meu patamar. E podem ir muito mais longe. Por exemplo, eu imagino, quando eles estiverem com a minha idade, 54 anos, vão ser mestres da palavra muito mais capacitados do que eu hoje, com 54 anos. Só que aí os irmãos me conhecem, eu faço uma brincadeira. Vão ter que acelerar. Porque eu tenho um compromisso pessoal com Deus, que enquanto Ele me dá graça, Ele está aqui, eu vou estar de pé cravado, no acelerador. Buscando conhecer Ele, buscando ensinar a palavra, buscando conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra, ser íntimo dele através da sua palavra. É o meu compromisso com Deus. Então eu brinco com eles, ó galera, vocês vão ter que acelerar. Mas como eu uso a minha vida? Eu uso a minha vida para transferir tudo aquilo que o Senhor me deu, todo o depósito que o Senhor me deu para a vida deles. Da mesma forma que eu faço para a vida de vocês. Porque é o que vai fazer a vida valer a pena. Gente, vai chegar um momento, quando tiver tudo cabelo branquinho, bem enrugado, se Deus nos der essa graça, que você vai chegar à seguinte conclusão, que a única coisa duradoura que valeu mesmo a pena na sua vida foi servir a Deus. O resto tudo é secundário, o resto foi tudo cereja, sorvete. Pô, irmãos, os irmãos sabem que eu amo, por exemplo, fazer trilha. Mas isso é sorvete. Isso sabe o que é? Deus falando, nossa filha, toma um pirulito. Da mesma coisa que existem coisas que você gosta de fazer, Deus te dá, porque Ele está te dando um pirulito. Mas o que verdadeiramente interessa é viver de todo o coração para o Senhor, conhecendo o Senhor, buscando ter uma família que serve a Deus. E vendo a graça de Deus operar nos seus descendentes. E quando você estiver pronto para se encontrar com o Senhor, você vai olhar e falar, nossa Deus, valeu a pena. Obrigado. Porque através da tua obra eu tenho uma família que te teme, eu tenho uma família que te ama. Porque na verdade isso é a única coisa que significa. Amém? Essa família aqui é bem interessante. Eu separei umas coisas. Deixa eu dar mais um gole na água. Eu separei umas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, a gente percebe
que dentro dessa genealogia tiveram 1656 anos. Quando você soma todas as idades cruzando com o nascimento, a gente percebe que entre Adão e entre Noé no dilúvio, tiveram 1656 anos. Essa genealogia aqui é uma genealogia dura. O que a gente chama de uma genealogia dura? Ela não abre nem para lá nem para cá. Por quê? Porque o número de descendentes é muito preciso. Outras genealogias, quando a gente compara a genealogia de Mateus, a genealogia de Lucas, a genealogia de Esdras, em Crônicas, elas faltam descendentes. Por quê? Porque era normal, por exemplo, falar do meu bisavô, falava de mim e falar do meu bisneto. Só que aqui nesse caso, está falando numa família que andou com Deus. Está falando uma família que teve uma comunhão plena com Deus. Só para vocês terem uma ideia, Matusalém morreu no ano do dilúvio. Você é capaz de fazer um cruzamento dentro da Bíblia e encontrar que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Quer ver que interessante? Vamos abrir Gênesis capítulo 7, versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Eu tenho o ano do dilúvio. Aí é simples. É só pegar o ano do nascimento de Noé, retroagir, cruzar com a idade de Lameque e Matusalém. Eu vou descobrir que o último descendente vivo da família de Adão morreu no ano do dilúvio. Olha que interessante. Isso me ensina a primeira coisa. O juízo de Deus não veio para o seu povo. O juízo de Deus veio apenas para os ímpios, a linhagem de Caim. Da mesma forma, o cristão não entra em juízo. Mas o juízo vai vir sobre o mundo. Igualzinho. É graça do mesmo jeito. Quer ver que outra coisa interessante e importante? Noé ficou vivo e conviveu desde Enos, que é o terceiro da geração, até Abraão, o pai da fé. Olha a distância. Noé estava vivo desde que Enos vivia. Enos é neto de Adão, até Abraão. Aí você fala, mas irmão, o que quer dizer isso na prática? Existe uma segunda coisa. Sem o filho de Noé, também viveu ele conviveu com Enos, só que ele conviveu até Jacó, Israel. Por 50 anos da vida de Sem, Jacó já estava vivo. Quando Sem morreu, Jacó tinha 50 anos. O que isso me ensina na prática, gente? Nenhuma tradição oral consegue passar por mais de 100, 200, 300 anos. Mas isso na prática quer dizer o seguinte: Abraão tinha condições de saber onde o seu tataravô... Eu pergunto, se você tivesse um avô que tivesse 900 anos, o que você ia fazer pelo menos uma vez por ano? Responda para os irmãos, já visitar meu avô, concorda? E se eu tivesse um outro avô que tivesse com 594 anos, no caso de 100, o que eu ia fazer no mínimo uma vez por ano? Eu não ia visitar o vovô? E como é que ia ser a visita no domingo? Não ia ser macarronada, né? Mas ia ser pão ázimo. Iam se matar um cordeirinho. Você não ia sentar diante do seu avô e falar: avô, conta pra gente, como é que foi essa história de que o tataravô Enoque foi arrebatado? O que o tataravô fazia? Como é que era o estilo de vida? O que ele fez de diferente? Porque olha, o bisavô Matusalém viveu 969 anos. Mas o que o outro avô Enoque fez? Conta pra gente,
O que o nosso tataravô Enos começou a invocar o nome do Senhor? Como é que ele contou que Caim matou Abel? Como que ele contou que as cidades começaram a acontecer? Conta pra gente como é que foi a questão do dilúvio. Por que Deus falou com o Senhor? E falou que a terra estava toda corrompida. E aí Deus trouxe o juízo. Como é que foi? Como é que os animais vieram? Como que eles chegaram? Como que foi aquele 1 ano, 1 mês e alguns dias que vocês passaram na arca? Percebe o que dá essa genealogia aqui? Vou falar uma coisa para vocês, gente, é absurdo. Sem, que é quem deu a origem do povo semita, da qual Jesus vem, conviveu ao vivo e a cores. Desde o neto de Adão até Jacó, Israel. Olha a quantidade de informação que esses homens tinham. Olha a riqueza de informação. Inclusive, os talmudes judaicos falam que quem matou Nimrod foi Sem, que era tio-avô de Nimrod. Lembra Nimrod? Gênesis 10, do 8 em diante, começou a escravizar os homens, fundou Babel, fundou Nínive. Os talmudes também falam que Arfaxade, filho de Sem, que aí está numa outra genealogia que eu não li aqui, ele foi um opositor da Torre de Babel. Ele era um justo. Existe Talmud que diz que Abraão conviveu de maneira íntima com Arfaxade. Arfaxade não conviveu com os de antes do dilúvio, mas o pai dele, Sem, conviveu desde o neto de Adão com todo mundo. Você imagina a reunião de domingo, os cabeça branca? Quantos anos você tem? 573. E você? Não, esse daqui está mais velho, 685. E aquele ali está no bico do corvo, 728. Aí fala, mas e Matusalém? Matusalém já está com 950, mas você não dá 910. Era assim a reunião de domingo. E era um povo que não se misturava com as coisas erradas do mundo. Ontem, tem certas coisas, depois do almoço, nós tínhamos a reunião para cuidar aqui do audiovisual, aí o Carlinhos teve que vir aqui para resolver umas coisas, depois a gente conversar um pouco, eu parei para ver. Nós se encontramos, era mais ou menos 1h30 da tarde. Tomamos um cafezinho preto, conversamos um pouco, ele foi embora em torno das 4. Sabe qual foi o assunto aqui em casa, da 1h30 da tarde até as 4? Será que os irmãos adivinham? Bíblia. O tempo todo, sabe os fanáticos abotoados, tudo louco? Eu sou parte, sou presidente do clube. Quer me ver feliz, é falar de Bíblia. Aí sentou eu, sentou Erasmo, sentou Luísa, sentou Carlinhos. Era Bíblia, 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 Bíblia. E depois que vocês falaram, Bíblia, 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 Bíblia. Agora imagina, se um miserável pecador que nem eu, na casa dele só se fala de Bíblia. Imagina como é que era na família de Adão, que não se misturava com o resto. O que eu aprendo aqui? Muitas vezes a gente ora, Senhor, eu quero ter uma família que vive a Tua palavra, eu quero ter uma família consagrada. Qual que é a pergunta para hoje? O estilo de vida que você vive tem mistura? Quem frequenta a sua casa? Quando a parentada vai na tua casa, é só potoca, é só Faustão, é só tranqueiraiada, é só tecnologia? Veja o celular que eu comprei, preciso até... Eu ia falar do Samsung, porque ele está com medo de falar o modelo, porque eu não sei qual é o modelo da moda. Eu sei explicar para você qual foi o último entendimento da palavra que o Senhor me deu. Mas qual é o celular da moda, o que ele faz, eu não sei, nem quero saber. Do celular, sabe o que eu quero saber? Que quando você manda uma mensagem para mim no WhatsApp, eu respondo ali e funciona. Acabou. E que se eu baixar um arquivo para estudar a Bíblia, eu vou dar um clique ali e vai funcionar. Se não, gente, bota fogo em tudo. Não quero saber. A pergunta é, quais são os seus relacionamentos? Você busca andar com pessoas que amam a Deus? Você busca andar com pessoas onde o centro da vida delas é o Senhor? Ou você desenvolveu uma vida completamente mundana, completamente secular?
E qual que é o problema disso? Nossa, pastor, eu vou para o inferno por ter uma vida assim? Não, não vai, porque na sua graça Deus te elegeu na eternidade passada. E aquele que te elegeu te salva e o que te salva te mantém no caminho. Mas não venha dizer que você quer viver, ter uma família, que ama o Senhor, que você quer ter filhos e filhas que conheçam a Bíblia, pessoas tementes, e você não desenvolveu um estilo de vida compatível com esse desejo. Se você não tem um estilo de vida, eu vou te falar, meu irmão, uma coisa é sonho, outra coisa é fantasia. O sonho, você se planeja para ele acontecer. A fantasia fica só no diálogo, não tem prática nenhuma. A maioria de nós tem a fantasia que vai ter uma família semelhante à família de Adão, que vai ter uma família semelhante à família de Noé e de Sem. E por que é fantasia? Porque eu não desenvolvo esse estilo de vida. É só mundo, é só consumo, é só potocada, é só shopping, é só festinha. Não é uma família onde Deus é o centro. Essa semana eu conversava com uma família, a família chegou para mim e falou: olha, estamos tendo alguns problemas aí com o nosso filho, está acontecendo problema. Primeira orientação pastoral: olha, sejam crentes. Porque se você não for crente, não adianta nada. Se ele não vê Deus na sua vida, é barca furada. Não vai acontecer. Na verdade, você vai criar mais revolta ainda. Porque ainda ele vai chegar e falar: nossa, meu pai é um fariseu cego. Porque ele nem tenta viver o que ele quer que eu viva. Então, se eu quero Deus, eu tenho que ser o primeiro a buscar. Se eu quero uma família que ama Deus, eu tenho a responsabilidade de fazer Deus no centro. A partir daí, as sementes plantadas corretamente, o Deus Todo-Poderoso vai regar, vai germinar. O livro da nossa vida que foi escrito com Ele, por Ele, vai se desenrolar. E aí eu vou ver aquilo acontecer. Qual que é o nosso problema? A gente carrega a água no vaso, com uma mão, para Deus. Mas quando a gente vai ver, a gente está carregando 2 vasos para o mundo. A gente esquece da advertência de Tiago, irmão do Senhor. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu quero ser espiritual, mas eu não vivo o estilo de vida para ser espiritual. Eu quero ter uma família que ama o Senhor, mas eu não vivo esse estilo. É necessário plantar as coisas certas para colher aquilo que é certo. Amém? Gente, isso aqui é o maior entendimento aqui. Muitos teólogos defendem que as histórias que chegaram para Moisés construir o Pentateuco vieram diretamente de Noé e de Sem. Foram histórias narradas. Algumas delas podem ter sido até escritas. Nós vamos ver isso mais à frente. Agora, como chegou? Chegou porque o povo tinha comunhão. Ah, pastor, eu tenho comunhão. Eu chamei o irmão Carlinho para comer hot dog lá em casa. Não, isso não é comunhão. Isso é visita. Isso é amizade com crentes. Não é comunhão. Comunhão eu tenho na igreja, louvando a Deus e aprendendo a palavra. Ah, irmão, domingo eu tive comunhão. Fui para a escola bíblica, aprendi a Bíblia com os meus irmãos e depois cultuei juntamente com ele. Tive comunhão. Legal, você está conforme João 7. Se andamos na luz como ele andou, temos comunhão uns com os outros e o seu Espírito nos purifica de todo pecado. 1 João 1, versículo 7. Comunhão é na igreja, comunhão é louvando a Deus, comunhão é aprendendo a Bíblia. Quando você tiver uma visita, amém, faça muitas, inclusive me chame. Essa semana eu estava conversando com a irmã falou: nossa, vocês não estão indo lá em casa. Eu falei: me diz uma coisa, você convidou? Ela falou: não. Eu falei: lembra, eu só vou na casa quando me convidam. Se não convidam, eu não apareço. Inclusive tem vários irmãos que lembram e sempre que a gente pode estar junto. Mas quando a gente estiver junto, qual é o foco da visita? Nossa, veja a camisa que eu comprei. Ah, é muito pobre. Fiz uma reforma na cozinha, coloquei um armário embutido, maluco. Juliano, dá uma olhada no piso de mármore que eu coloquei na minha casa. Ah, vai andar.
Tem que falar das coisas de Deus, tem que amar o Senhor. Ele tem que ser de verdade o primeiro. A boca fala do que o coração está cheio. Alguém que está cheio do Espírito Santo vai falar das coisas de Deus. Vai buscar o Senhor em tudo. Ele tem que ser o centro. Meu irmão, se não tem acontecido isso na sua vida, é simples. Sem drama, sem vitimismo. Senhor, errei. Mas hoje eu entendi que isso precisa ser de verdade o centro da minha vida. Me ajuda. Porque eu sou entupido de mundo. Eu sou entupido de coisas que me afastam da comunhão contigo. Muda a minha vida. Eu quero ter esse tipo de família que Noé teve, que Sem teve, que Enos teve, que Matusalém teve. E se possível, ter um Enoque no nosso meio, que andava de tal forma que o Senhor tomou. Esse tem que ser o alvo. Gente, simples assim, porque na boa, as irmãs me desculpem, mas aqui ninguém presta. Se não é a graça de Deus nos salvar, é tudo tranqueira. Essa mesma graça é que vai transformar a nossa vida. Mas sabe aquelas perguntas didáticas que Deus faz? Caim, por que caiu o teu semblante? Adão, quem disse que estava nu? É necessário chegar diante de Deus e ter uma conversa séria com Ele. Senhor, me perdoa, errei, estou enganado. Esse meu estilo de vida não vai me levar a lugar nenhum. É dessa forma que a gente se achega a Deus. E pela graça, as coisas vão acontecendo. Quando passar alguns anos, você vai olhar para trás e vai ver esse divisor de água sincero. Não, naquele dia eu realmente me rendi a Deus. Aí você vai olhar e falar, nossa, quanta obra Deus fez. E aí o que você vai falar? Louvado seja o Senhor. Aquele que começou a boa obra, há de terminá-la. Eu vou dar um exemplo pessoal. Hoje eu estava na aula de manhã. Gente, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo que eu era tranqueira. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu fico abismado. Como Deus pega um cara que nem eu e transforma em pregador. Só Deus mesmo, não tem. Ele transforma em estudioso da Bíblia ainda. É irônico. Se fosse eu no lugar, enfiava o pé na cabeça. Mas ele veio e resgatou. Da mesma forma que fui eu, fez isso com vocês. Mas qual é o papel? Dá um propósito para isso. Dá um propósito para a existência. Bem-aventurado é o homem cujo Deus é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou como diz Mateus, buscai a Deus e o seu reino, buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos seguir um pouquinho. Vamos retornar. Mais uma coisa que eu anotei aqui. Muita gente não sabe. O irmão Abraão morreu 25 anos antes de Sem. Sem, ele foi no enterro do filho dele, do neto dele, do bisneto dele, do trineto dele e do tataraneto dele. Por quê? A gente não sabe. Mas Sem nasceu antes do dilúvio. Viveu 600 e poucos anos. Eu não fiz a contagem direito. Deixa eu ver se está marcado aqui. Sem nasceu em 1558 e morreu em 2158. Sem viveu exatamente 600 anos. Exatamente. E foi no enterro de todo mundo. Só que cada um que morria que temia Deus, Sem conhecia o Deus que falou numa época que não tinha chuva, que havia um dilúvio, que ia varrer todo mundo. Sem conhecer o poder de Deus. Sem conhecer o Enoque, que foi arrebatado. Então, em cada enterro que ele ia, ele estava tranquilo. Irmãos, se o arrebatamento não acontecer, nós vamos no enterro um dos outros. Já pensou que coisa gostosa? Você está em paz? Fala, nossa, Deus chamou o irmão Maurício. Aí olha para a cara do outro e fala, está jubilando com o Senhor. Se alguém orasse agora para ele ressuscitar, ele voltava dando tapa, rabo de arraia, brigando, falando, porque me tiraram da presença do Senhor. Quantos velórios que a gente não vai, que a gente vê vidas desgraçadas, vida de gente torta, que nunca temeu a Deus, e que você sabe que se aquela pessoa não criou no Cristo, ela está no inferno pela eternidade.
Em Cristo nós temos esperança. Temos que ter essa visão das coisas. Amém? Então vamos lá. Vamos voltar a Gênesis 5, versículo 1. Aqui tem um fato interessante. Vou reler o versículo. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha a informação que a Bíblia dá para a gente. Este é o livro das gerações de Adão. Eu pergunto, você conhece o livro das gerações de Adão? Eu não conheço. Lá ninguém vai responder, né? O cara fala, se eu falar assim, estou errado, pastor. Eu não conheço o livro das gerações de Adão. Eu não conheço nenhum teólogo que conheça o livro das gerações de Adão. Não é isso que está escrito na sua Bíblia, Cândido? Sim. Esse é o livro das gerações de Adão. Aí você fala, ué, o que a Bíblia está ensinando aqui? Gente, por que é importante isso? Deixa eu explicar uma coisa. Existe um câncer na igreja, que já tem mais ou menos 150 anos, chamado teologia liberal. O que é a teologia liberal? Os milagres de Jesus não aconteceram. Dilúvio foi uma enchente num lugar, é mito. Adão e Eva, como pais da humanidade, é mito. Enoque sendo arrebatado, na verdade Enoque fugiu, foi para um lugar que ninguém viu, e aí se contou uma lenda de que Deus tinha tomado. Isso é teologia liberal. Jesus não é Deus. Ele, na verdade, foi um profeta, foi um homem bom, que pisou na terra. Se essa teologia é verdade, comamos e bebamos que amanhã morreremos, conforme fala Paulo em Coríntios. E o que tem a ver com esse texto aqui? Gente, entenda. Vamos voltar 100 anos. Há 100 anos atrás, a Igreja Batista Patmos pegava o Mateus. E aí nós pegávamos o Mateus, matriculávamos ele num seminário teológico. E aí mandávamos ele para estudar 5 anos no seminário teológico. E aí o Mateus voltava para fazer sua primeira pregação aqui na igreja e falava que Adão e Eva não foram verdadeiros. Como é que você ia pensar? Você ia falar o quê? E começava a ensinar que o dilúvio não foi dilúvio. Isso foi o que aconteceu com as igrejas americanas, com as igrejas alemãs, com as igrejas holandesas, com as igrejas europeias. Entrou a teologia liberal, que começou a desmontar toda a Bíblia. Alguns aqui já ouviram a seguinte frase, para fazer teologia tem que ser crente. Já ouviram isso? Senão a pessoa se desvia. Quem já ouviu isso? Ninguém. Quando eu fui salvo, o pessoal ensinava assim, não vá fazer teologia que se desvia. Eu não entendia isso. Por quê? Porque a minha vida era dedicada à teologia. E quanto mais eu conhecia a Deus, mais eu queria conhecer. Aí eu entendi. O pessoal estava falando de teologia liberal. O pessoal estava falando de teologia que não é bíblica. Porque a própria Bíblia fala para você estudar a palavra, para você crescer no conhecimento, dá uma ordem. O que acontece? Essa teologia liberal ensina o seguinte: quem escreveu o livro do Gênesis não foi Moisés. Sabe o que é a consequência disso? Eles estão falando que Jesus é mentiroso. Porque Jesus ensina que quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Se Jesus é mentiroso, ele é Deus. Deus não pode mentir, não é filho do homem para que se arrependa, nem para que minta. Sabe o que eles ensinam? Que o livro do Gênesis foi a montagem de 4 livros, 4 fontes históricas diferentes. E aí se juntou tudo e se fez o livro do Gênesis. Por isso, tudo que tem no livro do Gênesis é mentira. Não é verdade como a gente crê. O mundo não foi criado, o universo não foi criado em 6 dias. E Deus descansou no 7º. É tudo balela. Olha a seriedade. Aí o que eles usam? Um dos argumentos é que tem aqui, vamos pegar aqui. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus os criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Eles falam o seguinte, existiu um livro da genealogia de Adão.
O que prova que a Bíblia tinha fontes. Gente, eu vou mostrar para vocês que a Bíblia tem fontes escritas. Normal. Agora, o fato de ter fontes escritas, daí até eu dizer que tudo que está no Gênesis é mentira, está muito errado. Como que essa fonte aqui chegou? Gente, muito simples. Provavelmente Noé ou Sem, ou mestres daquela época que consultaram com Noé e Sem, que é o que os talmudes judaicos ensinam, colocaram no papel a genealogia e tudo o que aconteceu. Provavelmente muitos sábios daquela época grudaram naqueles homens, como Lucas fez. Eu pergunto, fazer um teste aqui, qual foi o único escritor da Bíblia não judeu? Lucas. Eu pergunto, Lucas conheceu Jesus? Não, nunca viu. E Lucas escreve 2 livros, talvez entre os principais livros do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Você se imagina a Bíblia sem Atos dos Apóstolos? Não dá para conceber. Só que Judas nunca viu Jesus. Lucas nunca viu Jesus. Judas viu. Obrigado, Pedro. Nunca viu Jesus. Como que ele fez? Da maneira que todo historiador faz. Quem é que viu Jesus? Pedro. Fez uma entrevista com Pedro. Botou tudo no papel. Quem é que viu Jesus? Paulo. Mas você viu Jesus ao vivo? Não, vi ressurreto. Colocou tudo no papel. Atos dos Apóstolos. E você, João? Também. E anotou tudo. Peraí, como é que vocês souberam que o corpo foi colocado no túmulo? Aí um virou para ele e falou, tem um velhinho, irmão nosso, que é um homem muito rico lá de Jerusalém, chamado José de Arimateia. Foi ele que colocou no túmulo dele. O que Lucas fez? Foi até a casa de José de Arimateia e colheu o relato. É o que aconteceu aqui. Livro das gerações de Adão. Eu pergunto, o livro das gerações de Adão é canônico? Não. Por quê? Porque ele não está na Bíblia, mas essa parte das gerações é. Entende a diferença? O livro das gerações de Adão é um livro histórico, mas não está na Bíblia. Mas a parte dele, que foi pela inspiração colocada, é canônica. A gente só pode saber da geração de Adão por causa desse livro das gerações de Adão. É completamente diferente. Quer ver que outros exemplos interessantes? Vou estar mostrando para os irmãos outras consultas que a Bíblia tem, que a gente nem para pensar. Agora nós vamos gastar o dedo. Vamos abrir livro de Números, capítulo 21. Um pouquinho à frente, 2 livros à frente. 2 não, 3, perdão. Números 21. Essa semana eu morri de rir com o Rodrigo. A gente estava fazendo nosso devocional. Nós quase caímos no chão de tanto rir, porque o Senhor tem um bom humor, uma estratégia. Gente, o Senhor usa homens. Não que Deus precise de um homem para realizar seu propósito, não é isso. Mas Ele, na sua soberania, escolheu usar pessoas como nós. E olha que interessante. Números 21, versículo 14. Diz assim: por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que, descendo pela situação de Ar, se encosta nos termos de Moabe. Olha o que o 14 fala. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor. Moisés, você já leu o livro das guerras do Senhor? Erasmo, você já leu o livro das guerras do Senhor? Cândido, você já... Não, nós não sabemos. Ninguém sabe o que é o livro das guerras do Senhor. O que a gente sabe é que tem uma parte do livro das guerras do Senhor que foi canonizada e nos deu parte da descrição do que aconteceu no Mar Vermelho. Olha lá, 14. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. Havia um livro chamado Livro das Guerras do Senhor, que nessa parte dele serviu de fonte para ser colocado na Bíblia. Simples assim.
Só que Moisés fez isso de maneira inspirada, tanto é que está aqui. Quer ver um outro livro interessante? Josué, capítulo 10, vamos mais à frente. Você vai passar por Deuteronômio e vai chegar em Josué. Capítulo 10. Eu estou falando isso porque eu não vou ter outra oportunidade tão cedo de mostrar isso para os irmãos. Só uma pausa. Alguém aqui já parou para pensar que a Bíblia usou algumas fontes históricas escritas? Não, né? Não parou para pensar. Ninguém parou para pensar nisso, porque não se ensina. Mas está na Bíblia. Por que é importante você saber que um dia você vai estar de cara com um ateu, e o ateu vai olhar na sua cara e falar: a Bíblia que você crê veio de 4 fontes, e aquilo ali não é a palavra de Deus. Aí você vai olhar calmamente para ele e falar: olha, me desculpa, você está mal informado. A própria Bíblia mostra que havia textos escritos por mestres daquela época, e parte desses textos foram usados para positivar a história. A Bíblia criou o método científico. Qual que é o método científico da historicidade? Eu pego testemunhas oculares do fato, elas relatam o fato, e aquilo é retratado pelas gerações. Aí o ateu vai pegar a viola dele, colocar debaixo do braço e sair andando fininho. Porque esse é o trabalho deles, correto? Aqueles seus professores. Então vamos lá. Josué 10, versículo 12. Diz assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e lua, no vale de Ajalon. Qual que é o caso aqui? Aqui foi o dia que Deus parou o sol. Parar o sol, ele é Deus? Só que eu vou te dizer uma coisa: Deus não só parou o sol, porque para parar o sol ele teve que parar todo o universo, que senão naquele momento o universo desequilibraria. Deus não parou o sol, Deus parou o universo. Aí você pergunta: como que eles souberam disso? Que houve um dia que Deus parou o sol. O versículo de baixo explica. Vamos lá, versículo 13. Espera aí. Versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou. E a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Ponto. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Deus parou o universo por quase 12 horas. Aonde que está escrito isso? Livro de Jasher. Eu pergunto: o livro de Jasher está na Bíblia? Tem no índice da sua Bíblia, Cândido? Não! Mas essa parte do livro de Jasher foi canonizada quando Josué, por inspiração, colocou ela aqui. Através dela eu sei que parou. Hoje em dia na internet tem cópias do livro de Jasher, só que a gente é fajuta. Não entre nessa, é tudo corrompido. O que você tem que saber do livro das guerras do Senhor está aqui na Bíblia. O que você tem que saber do livro das gerações de Adão está aqui na Bíblia. O que você tem que saber do livro de Jasher está aqui na Bíblia. Mas tem documentação. Esse é o ponto. Está documentado. Não existe nenhum livro da época, daquela região, dizendo que isso não aconteceu. Eu pergunto: se você fosse inimigo de Israel e soubesse que Israel está com uma mentira do tamanho dessa, o que você ia fazer? E escrever um documento dizendo que tudo aquilo era mentira, explicando o porquê e falando o porquê. Isso nunca aconteceu. Viu como se derruba? Quer ver mais uma coisa? 2 Samuel, capítulo 1, vamos mais à frente. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, porque eu quero mostrar para os irmãos. 2 Samuel 1, versículo 18. Diz assim: vamos ler o 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação,
dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher, o mesmo livro. Quem usou esse livro? Davi. O que Davi ordenou? Que se escrevesse aquela lamentação, conforme o livro de Jasher. Documentado aqui. Não é interessante? Quer ver que barato? 1 Reis, capítulo 11. Vamos mais à frente. São coisas que servem para a gente. Deus sabe como trabalha. 1 Reis 11. Aqui tem o versículo 41. Diz assim, falando da morte de Salomão. Quanto aos mais dos atos de Salomão, e tudo quanto fez, e sua sabedoria, vírgula, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? Eu pergunto, você conhece o livro dos feitos de Salomão? Não. Mas a Bíblia fala que tinha um livro, que fala todos os feitos de Salomão. Existiu, positivado. Gente, Deus nos deu um livro. Esse livro tem no mínimo 4.000 anos de história. É para ser lido. O conhecimento de Deus passa através da escrita. A escrita do ser humano foi criada por Deus, para Deus poder se revelar ao homem. Quer ver um outro texto? 1 Crônicas 29. 3 livros à frente. Vamos avançar um pouco mais. Primeiro Crônicas 29, versículo 29. Olha que interessante. Aqui está falando talvez do homem mais adorado pelo povo judeu. Adorado que eu digo de glorificado, né? Davi. Crônicas 1, 29 e 29. Primeiro Crônicas 29 e 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. 3 profetas escreveram 3 livros com a vida de Davi. Se não fossem esses profetas, a gente não saberia boa parte do que Davi fez. Imagina a nossa responsabilidade em relação à palavra do Senhor. Por que você sabe que Jesus morreu e ressuscitou? Sabe por que você sabe? Porque Deus nos deu um livro. Você sabe porque esse livro fala que Jesus ressuscitou. Qual prova que você tem da ressurreição de Jesus? A prova que você tem é que tem um livro que diz que 500 pessoas viram Jesus ressurreto. A prova que você tem é que tem um livro que diz que teve pessoas que tocaram em Jesus. E aí sabe como é que eu trato a Bíblia? Amarelona, aberta no Salmo 91. Senhor, não, eu sou que nem a Luísa, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está até roxa a Bíblia ali. E nem pego para ler. Porque eu esqueço que Deus me deu um livro. Deus usou homens. Deus está positivando. Por exemplo, hoje eu não escrevo livros, mas eu gravo a mensagem. Para quem que eu gravo a mensagem? Para quem que homens de Deus do maior porte que o meu, que nem o Granconato, o Paulo Júnior, o Nicodemus gravam mensagem? Para você que quer ser íntimo do Senhor, vá na internet que tem na sua casa, baixe uma mensagem, estude a Bíblia através desses grandes homens. E se torne, pelo conhecimento da palavra, mais íntimo do Senhor. O que a igreja quer hoje? Senhor, eu quero ser íntimo da tua palavra, manda um anjo. Deus fala, já mandei. Os meus mensageiros são os homens. O meu livro. Quer ser íntimo meu? Leia a Bíblia. Está aqui. Aí você chega e fala, irmão, mas o irmão só me deu exemplo do Antigo Testamento. O Novo Testamento não acontece mais isso. Não é uma boa pergunta, Cândido? Vamos abrir a Epístola de Judas, lá no final da Bíblia. Vamos ver o que Judas, irmão do Senhor, me falou. Nos falou, perdão. Para encerrar, o coitado do irmão Maurício achou que ia dar todos os livros que tem da Bíblia. Eu depois vou ver se eu gravo uma mensagenzinha curta e posto no WhatsApp com os textos dos livros, tá? Judas, versículo 9. Só tem um capítulo, Judas.
Gente, Judas foi irmão de Jesus, irmão de Tiago. Esse é o Judas da Bíblia, tá? Não é o Judas que vendeu o Senhor. Vamos lá, Judas 1,9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Como que essa informação chegou a Judas? Qual é a informação que tem aqui? Quando Moisés morreu, houve uma contenda entre o arcanjo Miguel e o diabo. Porque, inclusive, o diabo dizia que Moisés era assassino, que matou o egípcio. Então, ele estava requerendo o corpo de Moisés para ele. Como que essa informação chegou a Judas? Simples. Um livro apócrifo chamado Livro da Assunção de Moisés. Existe um livro histórico que tem uma parte dele que é canônica, que mostra que o arcanjo Miguel brigou com Moisés. Mas olha o que o arcanjo Miguel fez. Eles eram do mesmo nível. Ele não ousou lançar juízo de maldição. Diabo, vem cá que eu te piso, eu vou pisar na sua cabeça. Não. Ele falou: o Senhor te repreenda. Quando eu vou orar em relação ao mundo das trevas, qual que tem que ser minha oração? Senhor, repreende todo o mal. Quando eu vou orar, quando uma pessoa está possessa, eu tenho que orar, eu repreendo todo demônio, mas está possessa, é diferente, eu tenho coisa bíblica. Não entra nessa, diabo, eu piso na tua cabeça. Que é ele que vai pisar na sua cabeça. Que se nem o arcanjo Miguel, da mesma hierarquia, não ousou lançar juízo de maldição, imagina quem somos nós. Senhor, repreende todo o mal. Acabou. Quer ver mais uma passagem? Judas 1, versículo 14. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Uma outra passagem, Judas versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregues à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 8. Contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne, rejeitam dominação, divamam de dignidades. Que livro que está aqui? Aqui está falando das profecias de Enoque, dizendo que Jesus viria com seus anjos. Gente, sétimo depois de Adão, já profetizou a volta do Senhor. E o mesmo Enoque fala que demônios deixaram o seu domicílio lá nas regiões espirituais e vieram interagir sobre os homens, trazendo contaminação, que está lá em Gênesis 6, nós vamos estudar junto. Como que essa informação chegou a Judas? Porque tem um livro que é histórico, não é canônico, chamado Livro de Enoque, que tem um monte de versão corrompida. Mas a parte do livro que é canônica está na Bíblia. O que eu preciso saber do livro de Enoque? A Bíblia me diz o que eu preciso saber. Essas 3 passagens só. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente se desviou para o engano, indo atrás de livros que estão fora da Bíblia. Você viu isso acontecer? E se afastaram dos caminhos do Senhor. Irmão, tudo que eu preciso saber, Deus revelou num livro. Tudo que eu preciso saber está nesse livro. Essa informação que eu dei para vocês foi para enriquecer vocês contra as astutas ciladas do diabo que quer desacreditar a Bíblia. O próprio Jesus usou apócrifos. Os outros discípulos usaram apócrifos, mas a parte que foi citada é a parte que é canônica. O resto é história. Pode ser usado? Pode, mas como informação extra. Não importa para mim. Sabendo dessas coisas, eu que quero ser íntimo do Senhor, como é que eu tenho que gastar minha vida? Estudando a Bíblia. Por isso que eu sempre cobro de vocês, gente, leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia de capa a capa. Faça o devocional. Às vezes você não está no nível de conseguir ler a Bíblia no ano inteiro. Esse é o ideal.
Mas você pode ler o Novo Testamento. Depois do outro ano, lê o Antigo. E vai fazendo um pouquinho por vez, que você vai ficando craque. Quanto mais lê esse livro, mais íntimo do Senhor é, mais cheio do Espírito Santo fica, mais guiado pelo poder de Deus fica. E esse tem que ser o alvo da nossa vida, porque eu quero ter, lembrando do início da nossa palavra, eu quero ter uma família que invoca o Senhor, como Enos fez. Eu quero ter uma família onde teve um Enoque, que andou de tal forma com Deus, que Deus o tomou para si. Eu quero ter uma família que teve um Lameque, que já deu um nome profético para o seu filho Noé, dizendo, através desse descansaremos das nossas lutas, porque Deus amaldiçoou a terra. Eu quero ter uma família que ama o Senhor, onde Deus é o centro. E quando eu ficar com o cabelinho bem branquinho, eu quero olhar para trás de consciência limpa. Senhor, obrigado. Porque a Tua graça me conduziu em temor. A Tua graça me trouxe até aqui. E eu tenho prazer que momentos antes de eu estar com o Senhor, eu tenho uma descendência que Te ama. Uma descendência que Te busca. Onde o Senhor é o primeiro. Irmãos, uma boa. Vale demais a pena viver uma vida assim. É a coisa mais maravilhosa que você pode ter. Se Deus chamou o Senhor de você já velho, faça isso com os seus netos. Faça isso com quem tiver ao alcance. Faça isso com a sua esposa. Faça isso com quem for. Quem se achegar a você, seja você um embaixador de Cristo, um amante da palavra. Que a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Amém? Amém? Vamos orar por isso?